Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e neste vídeo vamos resolver o Exame Nacional de Matemática B 2024, primeira fase. E avançamos sem demoras para a questão número 1. Considere o seguinte problema de programação linear. Uma empresa pretende colocar no mercado dois tipos de molho agridoce, A e B. A produção de uma embalagem do molho A necessita de 2 litros de mel, de 1 litro de vinagre e de 1 litro de molho de soja. A produção de uma embalagem do molho B necessita de 1 litro de mel, de 2 litros de vinagre e de 1 litro de molho de soja. Para a produção destes molhos, a empresa dispõe de 24 litros de mel e de 24 litros de vinagre. Devem ser utilizados na produção dos dois tipos de molhos pelo menos 14 litros de molho de soja. Seja X o número de embalagens do molho A e seja Y o número de embalagens do molho B a produzir pela empresa. Complete o sistema de restrições deste problema de programação linear selecionando para cada espaço 1, 2 e 3 o sinal correto: menor, menor ou igual, igual, maior ou igual ou maior. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2 e 3 seguido do sinal selecionado. Então basicamente indica-nos que o X representa o número de embalagens do molho A e Y o número de embalagens do molho B. Então vamos voltar ao nosso texto e vamos extrair dali informação que nos permita ir buscar de facto as restrições do nosso problema para comparar com isto que nós temos aqui. Então, a produção de uma embalagem do molho A necessita de 2 litros de mel, de 1 litro de vinagre e de 1 litro de molho de soja. E depois, a produção de uma embalagem do molho B necessita dos mesmos ingredientes, mas em quantidades diferentes. Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar isto numa tabela e vamos colocar aqui o mel, depois o vinagre e molho de soja. Vou só colocar soja, para simplificar, ok? E eu vou utilizar estes três ingredientes para produzir molho do tipo A e molho do tipo B. Aqui, tipo A, e vou produzir X embalagens, e depois do tipo B, vou produzir Y embalagens. Muito bom. Então, vamos lá regressar ao nosso texto. A produção de uma embalagem de molho A necessita de 2 litros de mel. Então, 2 litros para cada uma embalagem. Se eu quiser produzir X embalagens, então vou utilizar 2X litros de mel. 1 litro de vinagre, portanto, mais uma vez 1 litro vezes X embalagens, portanto é 1X, ou seja, só X, né? E de 1 litro de molho de soja, portanto, mais uma vez 1X, portanto 1 litro vezes X embalagens, fica X litros de soja. Portanto, isto para o tipo A. Mas no parágrafo seguinte, para o molho B, necessita de 1 litro de mel, então, uma vez, portanto, mas aqui é Y, portanto é uma vez Y, vou colocar Y, 2 litros de vinagre, portanto 2Y, e de 1 litro de molho de soja, portanto mais uma vez Y. Muito bom, então assim, quanto é que eu vou gastar de mel no total para produzir estes dois tipos de molho? Vou gastar 2X litros de mel para o A mais Y litros de mel para B. Para o vinagre, no total, vou gastar X para o tipo A mais 2Y litros para o tipo B. Depois para a soja vou gastar X litros para fabricar molho do tipo A e Y litros para fabricar molho do tipo B. Mas então passar ao parágrafo seguinte. Para a produção destes molhos, a empresa dispõe de 24 litros de mel. Portanto, esta quantidade toda de mel que nós gastarmos a produzir molhos do tipo A e B não pode ultrapassar, tem que ser menor ou, na melhor das hipóteses, igual a 24 litros. Isto, que já vem em litros, tem que ser menor ou igual que os 24 litros que existem disponíveis. Para o vinagre, também 24 litros. Isto que está aqui, que é aquilo que vai ser gasto para produzir molho do tipo A e molho do tipo B, tem que ser menor ou igual que 24 litros. E finalmente para a soja, bom, aqui para a soja a situação é ligeiramente diferente. Vai ser utilizados na produção dos dois tipos de molhos pelo menos, no mínimo, 14 litros de molho de soja. Ou seja, 14 ou então mais do que 14. Portanto, a quantidade que eu produzir, a quantidade que eu gastar de soja para produzir molho do tipo A mais molho do tipo B tem que ser maior ou igual que 14. Ok, fantástico. Vamos então anotar as nossas restrições. Então vou aproveitar aqui mesmo ao lado das que já cá estavam. E vamos então começar por esta primeira. Portanto, 2x
mais y menor ou igual que 24, menor ou igual que 24, depois x mais 2y, x mais 2y tem que ser também menor ou igual que 24, x mais y maior ou igual que 14, e como já é tradicional, o x é um número de embalagens, no mínimo só pode ser 0, e o y também. Portanto, x tem que ser maior ou igual que 0 e y tem que ser maior ou igual que 0 também. Muito bom. Então, fazendo aqui a comparação com entre estes dois sistemas, é fácil de ver que para o 1 nós vamos associar menor ou igual, depois para o 2 vamos associar aqui também menor ou igual, e finalmente depois aqui para o 3 maior ou igual. Ok? É tudo menor ou igual, ou então maior ou igual. E pronto, esta aqui já está resolvida. E aí passamos então à questão número 2. A vespa asiática, nativa do sudoeste asiático, é considerada uma espécie invasora no continente europeu e tem sido amplamente referida como uma predadora eficaz da abelha do mel e de outros polinizadores. Considere que no início do dia 1 de janeiro de 2017, a presença desta espécie foi detectada pela primeira vez numa região com 57 mil km² de área. A percentagem P desta área, afetada pela presença da vespa asiática X anos após o dia 1 de janeiro de 2017, é bem modelada por P de X igual a 86,8, tudo sobre 1 mais 9,85 é elevado a menos 10,5x, com x maior ou igual que 0. Complete o texto de acordo com o modelo apresentado, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas que apenas cada um dos números 1, 2 e 3, seguido da opção a linha A, a linha B ou a linha C, selecionada. A percentagem daquela área afetada pela presença de vespa asiática no início do dia 1 de janeiro de 2017 era de 1 e, com o passar do tempo, a área afetada tende para 2. No dia 1 de janeiro de 2024, a percentagem daquela área afetada pela presença de vespa asiática era 3 a 50%. Ora bem, então a forma mais rápida e simples e cómoda de resolver este problema é pegar nesta expressão que nós temos aqui e introduzi-la na nossa máquina de calcular, na parte das funções, e analisar o gráfico e fazer alguns cálculos muito simples. Ora bem, então vamos lá a isso. Vamos aqui ao menu das funções, vamos introduzir a nossa função 86,8 e isto vai a dividir por 1 mais 9,85. E agora vamos aqui à nossa exponencial. Onde é que nós temos a nossa exponencial? Lá está ela. É elevado a menos 0,5. E agora a nossa variável x. E está. Vamos só. Enter. Ok. Então o que é que se pretendia no espaço número 1? A percentagem daquela área afetada pela presença de vespa asiática no início do dia 1 de janeiro de 2017 era de, e depois temos aqui as hipóteses, 8%, 12,4% ou 86,8%. E no dia 1 de janeiro de 2017 é exatamente a data em que este modelo de matemática que nós temos aqui, do P de X, começa a entrar em vigor. Portanto, é X anos após o dia 1 de janeiro de 2017. Portanto, exatamente no dia 1 de janeiro de 2017, quantos anos é que decorreram desde essa data? Bom, decorreram 0 anos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto é que a função vale em x igual a 0. E podemos fazer os cálculos no papel ou com a calculadora normal, ou então podemos ir simplesmente aqui à tabela dos valores. E agora, por exemplo, aqui nesta calculadora, vamos aqui a parte de exibir os valores. E já temos aqui, então, para x igual a 0, a função vale precisamente 8. Então, voltando então ao nosso enunciado, ao espaço número 1, nós vamos associar a linha A. Então vamos continuar. E, com o passar do tempo, a área afetada tende para 2. E, portanto, temos aqui as hipóteses de linha A, 86,8 km², a linha B, 46.170 km² ou a linha C, 49.476 km². Vamos então regressar à nossa calculadora gráfica e ver o que é que acontece com o decorrer do tempo. Ora, tínhamos ficado aqui nesta parte da tabela de valores e agora vamos mesmo ver o gráfico da nossa função e vamos regressar aqui. Pronto, vamos aqui à opção de gráfico. Até podemos ajustar a nossa janela porque nós sabemos que isto só faz sentido para valores maiores ou iguais que x, então no eixo do x. O mínimo vamos colocar 0 e o máximo. Queremos números bastante grandes, portanto nós queremos, portanto este aqui tem um máximo de 18, portanto aproximadamente 18 anos, mas nós queremos muito mais anos do que isto. Então vamos experimentar fazer para
100 anos e ver o que acontece ao final de 100 anos. Já deveríamos ter aqui uma muito boa ideia daquilo que acontece ao valor da nossa função. Portanto, e vamos ver que a partir daqui, mais ou menos de próximo de 20, 17, 18 anos, a função tende a estabilizar em torno aqui de um certo e determinado valor. E eu estou a verificar que esse valor tende aqui a estabilizar próximo aqui dos 85. Agora atenção, o que nos pedem nas hipóteses são quilómetros quadrados. Esta função dá uma percentagem da área afetada pela Vespa Asiática e, portanto, nós depois ainda temos que transportar de percentagem da área inicial para a área propriamente dita. Isto não é o valor final. De qualquer forma, vamos aqui regressar aqui um bocadinho aqui às nossas tabelas e vamos ver, por exemplo, para valores, portanto, aqui, digamos aqui superiores a 60, a ver para que valores é que isto vai tender. Agora vamos voltar aqui à nossa tabela e vamos ajustar o intervalo e o fim, vamos colocar, sei lá, já que estamos aqui, vamos colocar 200 e vamos colocar de 10 em 10, que é para não termos muito trabalho a ir ver. Pronto. Ok, então, começando em 0, de 10 em 10, vamos verificar 81,3, 86,7, 86,7, 7, 86,8, 86, portanto, isto começa a estabilizar em torno de 86,8. Vai mudando muito lentamente, provavelmente aumentando, mas lá nas centésimas, nas milésimas, nas décimas milésimas, portanto, 86,8, mas atenção, isto é uma percentagem. Vamos então ver, vamos voltar aqui ao papel, vou só fazer aqui um pequeno cálculo e calcular quanto é que é 86,8% da área inicial. Então vamos lá, ler novamente o enunciado e diz: considere que no início do dia 1 de janeiro de 2017, a presença desta espécie foi tratada pela primeira vez numa região com 57 mil km² de área. Portanto, a área inicial é igual a 57 mil km². Portanto, sendo isto a 1 de janeiro de 2017, isto é em x igual a 0. Aqui a nossa variável x é o tempo. Normalmente vem como t, mas neste caso é x. Portanto, isto é para x igual a 0. Quando o nosso x vai começar a deslocar-se para... A gente obviamente não foi ver para mais infinito, mas foi ver para valores suficientemente grandes, 60, 100, 200, e verificou que a percentagem desta área inicial vai começar a convergir para 86,8%. Então, quanto é que é? 86,8% de 57 mil. Bom, portanto, esta área vai começar a tender para... Vou converter esta percentagem para decimal, fica 0,868 e agora vou simplesmente multiplicar por este valor, 57 mil. Isto é igual, agora vou colocar numa calculadora normal e obtemos 49.476 e como isto já vinha em quilómetro quadrado, isto aqui também vem em quilómetro quadrado. Onde é que nós temos essa opção? É a opção C e, portanto, ao espaço número 2 vamos associar a linha C. Muito bom, vamos então seguir para a 3. No dia 1 de janeiro de 2024, a percentagem daquela área afetada pela presença da Vespa Asiática era 3, portanto, e as hipóteses aqui são igual, superior ou inferior a 50%. Muito bom, então temos aqui, portanto, esta situação inicial era a 1 de janeiro de 2017. Agora, a 1 de janeiro de 2024, quantos anos decorreram? Portanto, vamos fazer aqui, onde é que eu tenho aqui espaço? 2017, isto é x igual a 0, 2018 é x igual a 1, 2019 é x igual a 2, 2020 x igual a 3, 2021 x igual a 4, é preciso fazer isto tudo, 2022 x igual a 5, 2023 x igual a 6 e finalmente 2024 corresponde a x igual a 7. Então eu só tenho que ver, vamos voltar então à nossa calculadora gráfica, nas tabelas, ver qual é o valor desta função, portanto, para x igual a 7.
Portanto, tínhamos deixado aqui a nossa lista aqui no x igual a 200 e vamos voltar para cima. Só que agora nós temos isto de 10 em 10. Portanto, temos de 0, passa logo para 10. Então, aqui em cima, vamos lá. Reajustar o nosso intervalo. Pode continuar a ser. Eu só quero de 1 em 1. Confirmar. Ok, agora vamos então ver para x igual a 7. Então aqui este 66,9 aproximadamente por cento, porque esta função dá-nos percentagem diária. Agora, isto é maior, menor ou igual a 50%. É maior, ou seja, superior a 50%. Muito bem, onde é que nós temos a opção superior? Aqui é a linha B. Ok, então para a 3 nós vamos associar a linha B e esta já está resolvida. E avançamos então muito rapidamente para a questão número 3. Admita que uma abelha executa um voo perto da sua colmeia. Seja D a função que dá a distância em metros entre a posição da abelha e uma entrada da sua colmeia t segundos após o início do voo. Seja V a função que dá a taxa de variação instantânea da função D para cada instante t. Interprete no contexto descrito o significado de V de 4 igual a menos 0,5. Então vamos começar por interpretar o significado de V de 4. E a função V é a taxa de variação instantânea da função D para cada instante t. Nesse caso, então, V de 4 é a taxa de variação instantânea de D em t igual a 4. Porquê? Por causa deste 4 aqui. Ok, mas o que é que significa, para sermos um pouco mais específico, o que é que significa este t igual a 4? Ora, dizem-nos aqui no enunciado que a função d dá a distância da abelha para cada segundo após o início do voo. Então este t igual a 4 são 4 segundos após o início do voo. Portanto, podemos refinar um bocadinho portanto, aquilo que nós estávamos aqui a dizer. Portanto, V de 4 então é a taxa de variação instantânea de D 4 segundos após o início do voo. Portanto, e agora podemos cortar isto aqui, porque estava correto, mas este aqui é mais específico, explica melhor a situação. Ok, agora o que é que significa dizer que V de 4 é igual a menos uma certa e determinada quantidade? Ora, as taxas de variação podem ser negativas ou positivas. Se as taxas de variação forem positivas, isto corresponde a um aumento. Se forem negativas, é uma diminuição. Ok? Então, só pelo facto de termos aqui um sinal menos, isto significa que esta taxa de variação instantânea da função D está a diminuir. Ok? Mas pode estar a diminuir muito ou pode estar a diminuir pouco. Neste caso, vamos associar aqui um número concreto e a diminuição neste caso é 0,5. Ok? O que é que significa então este 0,5? Está a diminuir a uma taxa de 0,5. E agora, isto em unidades. E que unidades é que são essas? Ora, a nossa função D vem expressa em metros e, portanto, é uma função de um tempo que vem expresso em segundos. Portanto, a função D, neste instante 4 segundos após o início do voo, está a diminuir a uma taxa de 0,5 metros por segundo. Ora bem, então vamos talvez tentar visualizar a situação com um gráfico. Eu já tenho aqui o gráfico de uma função qualquer, não interessa qual é, e eu tenho aqui já um ponto do gráfico e tenho aqui a reta tangente a este gráfico aqui neste ponto x igual a 0. Vamos imaginar que este eixo aqui é o eixo dos tempos, para ser uma situação mais parecida com a função que nos está a ser descrita no nosso exame. E já tenho aqui um pequeno segmento de reta que ilustra portanto, é uma parte da reta tangente ao gráfico desta função neste ponto x igual a 0. Eu tenho aqui o valor, portanto, este valor aqui do 0,4 é positivo, portanto, isto vai aumentar, né? Portanto, a reta tem declive positivo e há uma taxa de 0,4 por cada segundo. Por exemplo, imaginemos que, portanto, aqui no eixo do x isto tinha em segundos também.
Bom, então, à medida que eu vou fazendo deslocar este ponto ao longo do gráfico, esta reta tangente vai mudando de aspecto. E vamos ver como é que isso vai mudar. Portanto, eu tenho aqui esta reta, portanto, está agora a diminuir o declive. E quando eu chego aqui a este máximo, tenho aqui um declive de basicamente zero. Praticamente zero. Portanto, agora já está aqui um bocadinho negativo, né? Zero praticamente. Reta horizontal, e agora à medida que a função vai descendo, a taxa de variação instantânea, como podem ver aqui, já começa a passar para os negativos e fica cada vez maior. Portanto, aqui é uma taxa de variação, portanto, negativa, mas relativamente pequena, portanto, 0,15, 16, digamos. Agora vai começar a ficar cada vez maior para o lado dos negativos, né? Maior em módulo, mais afastado do zero. Não é aumentando para o lado dos negativos à medida que nós vamos ficando aqui com uma taxa de variação, à medida que a função vai diminuindo cada vez mais rapidamente, e agora vai passando, vai se aproximando de zero progressivamente até que chegamos aqui ao mínimo e temos aqui novamente uma taxa de variação de zero, basicamente zero. É aqui, basicamente zero. Ok. Vai começar a passar novamente para os positivos à medida que a função for aumentando. Aqui está a aumentar relativamente pouco, e portanto esta taxa é aqui de mais ou menos 0,4. Agora, se eu arrastar um bocadinho mais para a frente, aqui a taxa de variação já está a aumentar bastante e já está aqui nos 1,87, portanto já está nitidamente maior. E agora vai diminuindo até chegar aqui novamente a zero, aqui a este máximo, não é? Basicamente aqui neste ponto, muito próximo de... Ok, não consigo chegar lá, mas... basicamente, temos agora já uma variação negativa, mas relativamente pequena, e agora muito grande, porque a função está a diminuir muito rapidamente. É isto que é uma taxa de variação instantânea. Então, sem resumo, e só para darmos aqui uma resposta em português corrente, V de 4 igual a menos 0,5 significa que a função D, que é a distância da abelha à entrada da colmeia, 4 segundos após o início do voo, está a diminuir a uma taxa de 0,5 metros, que é a unidade em que vamos pensar a distância, por segundo, porque esta distância depende do tempo. Portanto, metros por segundo também é uma unidade de velocidade e, na realidade, é o que isto é. Uma taxa de variação de uma distância no tempo é uma velocidade. Mas não é necessário mencionar essa parte no exame. Basta indicar as unidades, essa parte é importante. Noutros contextos, noutros problemas, uma taxa de variação instantânea pode não ser uma velocidade, pode ter outro significado. Já agora, eu vou deixar o gráfico que nós estivemos a visualizar lá em baixo na descrição para vocês interagirem com o gráfico para verem melhor como é que funciona a taxa de variação instantânea. Questão número 4. A tabela seguinte foi elaborada com base em dados recolhidos no portal do Instituto Nacional de Estatística e apresenta o número de colmeias e cortiços povoados em Portugal em milhares e a respectiva produção de mel em toneladas para alguns anos entre 1989 e 2009. Com base nos dados da tabela, obteve-se um modelo de regressão linear de y sobre x, em que x representa o número de colmeias e cortiços povoados em milhares e y representa a produção de mel em toneladas. Considere a seguinte afirmação. No ano 2016 foram contabilizados 179 milhares de colmeias e cortiços povoados e a produção de mel atingiu 14.246 toneladas, pelo que o valor da produção de mel foi cerca de 2,2 vezes maior do que o valor estimado pelo modelo de regressão linear. Justifica que esta afirmação é a verdadeira. A sua resposta apresenta os valores dos parâmetros da equação da reta de regressão linear de y sobre x, arredondados às centésimas. Então vamos só ficar aqui com o essencial e vamos começar a fazer aqui a nossa regressão linear. E dizem-nos então o seguinte, com base nos dados da tabela obteve-se um modelo de regressão linear de y sobre x, em que x representa o número de colmeias e cortiços povoados. Este aqui, o número de colmeias, vai ser aqui o nosso x, em milhares, e y representa a produção de mel em toneladas. Este aqui é que vai ser o nosso y. Okay? Portanto, vamos colocar para esta coluna aqui do x e esta do y para a nossa tabela de regressão linear e buscar então a equação que dá a reta de ajuste. Ora bem, então vamos lá a isso. Vamos aqui no nosso menu de regressão e a próxima coisa que eu vou fazer é simplesmente copiar os valores da tabela para aqui. Então, temos aqui 366, 245, 239, 245, 238, 138, 164, 126, para 480, 496, depois temos 600, 690, 445, 732, 176, 738, 739.
Ok, fantástico. A partir daqui é tudo bastante simples. Vamos aqui então à parte de... Vamos depois aqui o gráfico, só para termos aqui a noção. Portanto, esta é a nossa nuvem de pontos, né? O que nos interessa mesmo é aqui a parte da regressão. Vamos escolher a regressão linear, porque nos indicam no enunciado. Podia ser outro tipo de regressão. E cá está. Portanto, temos aqui o centro de gravidade, mas o que nos interessa mesmo é aqui esta retazinha aqui, com este declive, que é o coeficiente do x, e portanto, este b, que é a ordenada na origem, aqui da nossa reta, que ela passa aqui no eixo dos y. Mas então copiar com as devidas aproximações para a nossa folha de papel e prosseguir os cálculos a partir daí. Muito bom, então assim, a nossa equação da reta de regressão, com arredondamento às centésimas, tal como nos é solicitado, fica então y igual a menos 18,78x mais 9.718,29. Muito bom, e agora é que nós nos vamos debruçar de facto aqui sobre o nosso problema. E dizem-nos então que no ano 2016 foram contabilizados 179 milhares de colmeias e cortiços povoados. Ora bom, estes 179 milhares de colmeias no contexto do nosso problema é o quê? Bom, número de colmeias em milhares é um X. E eles indicam-nos 179. Então, assim, em 2016, o ano não é importante aqui para as nossas contas, é só para nós percebermos exatamente o que estamos a fazer. Para este ano, que não faz parte aqui da nossa listagem, portanto tem que ser extrapolado a partir destes dados que vão de 89 até 2009, verifica-se que foram contabilizados um X igual a 179. Isto vem em milhares, mas isto também já vem em milhares, portanto é só 179. Okay? E o que é que nós vamos fazer? Vamos prever, de acordo com este modelo, quanto é que de mel é que, de acordo com este modelo, se estaria à espera. Vamos então fazer aqui o cálculo. O nosso y deveria ser então menos 18,78 vezes este 179x daqui, então vou substituir aqui, mais 9.718,29 e, de acordo com a nossa calculadora, isto vai dar 6.356,67 toneladas. Portanto, isto em toneladas de mel. Okay? Portanto, espera-se que se produza, de acordo com este modelo matemático, em 2016, ano para o qual nós não temos dados, que portanto, seja esta a produção de mel. O que se verificou na prática, portanto, isto é esperado. Portanto, é um modelo matemático. O que se verificou na prática é que, eles dizem então, no ano 2016 foram contabilizados 179 milhares de colmeias e cortiços povoados e a produção de mel atingiu, portanto, isto é, agora o valor medido é 14.276 toneladas de mel. Pelo que o valor da produção de mel foi cerca de 2,2 vezes maior do que o valor estimado. Este é o valor esperado ou estimado, ok? Ou estimado, é a mesma coisa, é equivalente. Este é o valor de facto medido, este é o valor esperado ou estimado e agora vamos constatar que este valor aqui é aproximadamente 2,2 vezes maior que este. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, dividir é comparar, então vou dividir, portanto comparar estas duas grandezas, não é? E a partir daqui, que número é que nós tiramos? Temos aproximadamente, de facto, estes 2,2 que nos indicam aqui no enunciado. Portanto, depois é só mesmo dar uma resposta. Portanto, verifica-se então que o quociente entre o valor esperado, ou o valor medido e o valor esperado ou estimado é aproximadamente 2,2. E já estamos a resolver a questão número 5. Na figura 1 apresenta-se uma fotografia de um alojamento destinado a acomodar participantes em festivais cuja forma sugere os favos de uma colmeia. A estrutura deste alojamento é constituída por 6 módulos iguais para dormidas e 2 módulos iguais para arrumos. No esquema da figura 2, que não está à escala, está representado o sólido geométrico referente à estrutura do alojamento, constituído por 6 prismas hexagonais regulares retos e 2 prismas quadrangulares retos, justapostos com a mesma altura, estando as bases sombreadas contidas num mesmo plano vertical.
As bases dos prismas quadrangulares retos são trapézios isósceles. Sabe-se que A, B e C são vértices de prismas da estrutura. O comprimento do lado AB é 6,3 metros e BC é 2,5 metros. Note que a base maior dos trapézios isósceles é o dobro da sua base menor. 5.1. Determina o volume do sólido representado na figura 2. Apresenta o resultado em metros cúbicos arredondado às unidades. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 3 casas decimais. Ora bem, então basicamente nós queremos o volume deste sólido que está aqui. E o volume deste sólido vai ser o volume de quantos prismas hexagonais? 1, 2, 3, 4, 5, 6... E depois mais 2 deste aqui quadrangulares que fazem estes trapézios. Mas agora, reparem numa coisa. Isto que está aqui, se eu cortar isto aqui ao meio, esta peça aqui e esta são iguais. E esta aqui de cima é ou não é igual a estas aqui. É a mesma coisa. Portanto, se eu basicamente pegar aqui nesta, rodar e colar aqui, por exemplo assim aqui, mais ou menos qualquer coisa assim, acabamos por ter basicamente um hexágono adicional. E este aqui, vamos tirar este daqui. Portanto, fazer aqui. Portanto, isto aqui deixa de contar. E, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o volume de prisma. Portanto, neste caso, prismas hexagonais. Como é que é? O volume do prisma. O volume do prisma vai ser área da base vezes altura. Para não variar, é sempre a área da base vezes altura, para o volume do prisma. Em que, neste caso, a área da base vai ser a área de cada um destes hexágonos. Portanto, a altura, nós já temos estes 2,5 vão aqui para a altura. Agora só temos que fazer aqui uns cálculos para irmos buscar a área de cada um destes hexágonos. Então vá, o que é que nós sabemos acerca de hexágonos regulares? Eu sei que, no caso de qualquer prisma regular, em particular dos hexágonos, e depois os hexágonos têm aqui uma particularidade muito interessante. Eu posso sempre fazer o seguinte, vou fazer aqui estas diagonais, daqui para aqui, só estas que vão interceptar o centro geométrico do nosso sólido, ou seja, da nossa figura plana, porque estes comprimentos aqui são todos iguais. Isto é sempre possível inscrever um polígono regular numa circunferência e, portanto, neste caso, esta distância deste vértice até este é o diâmetro dessa tal circunferência, daqui até aqui é a mesma coisa e daqui até aqui é a mesma coisa. Então, vamos dizer o seguinte, vou dizer que cada lado deste hexágono vale x, okay? X metros, ok? Temos aqui esta medida do 6,3 e nós já vamos ver como é que isto nos vai poder ser útil, ok? E, portanto, agora temos aqui uma situação bastante interessante, que é o seguinte, este ângulo todo aqui é de 360 graus, como é natural, não é? Se eu dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada um destes vale 60 graus, ok? Agora, uma vez que este lado deste triângulo aqui é igual a este, porque portanto, são os raios desta tal circunferência na qual eu posso inscrever este polígono, então este ângulo que se opõe a este lado é igual a este ângulo que se opõe a este lado, porque a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Este lado aqui, este ângulo, peço desculpa, é igual a este. Portanto, se eu fizer 2x mais 60 graus, tenho que dar os tais 180 graus para que é a soma dos ângulos internos do triângulo, não é? Fica 2x é igual a 180 graus menos 60 graus, que vai dar 120 graus. E agora x é igual a 120 graus sobre 2, que vai dar 60 graus. Então cada um destes ângulos valem todos 60 graus. Então calma lá, estes triângulos aqui são todos equiláteros. Portanto, se têm todos 60 graus de amplitude, todos os lados são iguais. Isso significa que, por exemplo, este lado aqui vale x e este aqui também vale x. Que, aliás, é uma informação que até já nos era dado do enunciado. Então, vamos lá ver se nós conseguimos ir buscar o x com estes dados que nós temos aqui. Então, é aqui. Aqui é x. Daqui até aqui é 2x mais x, mais estes 2x e mais estes x. Ok? Então, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7x é igual
a 6,3 e, portanto, o nosso x é igual a 6,3 sobre 7. A gente vai colocar isto na máquina e vai nos dar 0,9 metro. Ok, em que é que isto me vai ajudar? Bom, agora eu já sei que isto é 0,9 metros. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é ir buscar esta área. Temos aqui várias possibilidades para ir buscar esta área. Se quiserem ser um pouco mais técnicos, vamos dizer que aliás, peço desculpa, a área deste hexágono vai ser o apótema vezes o semiperímetro, perímetro sobre 2. Okay? Portanto, é uma forma que está no nosso formulário, por palavras, nem sequer na forma de notação matemática, mas está lá. O apótema é o quê? É esta linha que vai desde o centro geométrico da figura até ao ponto médio de cada uma destes lados do nosso hexágono. E, portanto, neste momento já sei que o lado é 0,9 e, portanto, o nosso perímetro é 0,9 vezes 6, porque isto tem 6 lados. Okay? Portanto, esta área vai ser o apótema vezes 0,9 vezes 6, 0,9 vezes 6 sobre 2, que vai dar 0,9 vezes 3, né? Portanto, a área vai ser o apótema vezes 0,9 vezes 3 e agora só temos que ir buscar isto daqui. Ok? Como é que nós vamos buscar? Vamos por trigonometria. Pronto, eu já sei que isto aqui, portanto, vamos concentrar-nos aqui neste triângulo aqui. E aqui para este triângulo temos esta hipotenusa, portanto, isto é um triângulo retângulo, faz aqui um ângulo de 90 graus. Esta hipotenusa vale 0,9 metros, isto é igual a isto, ok? Este bocadinho aqui vai ser metade, isto é o ponto médio do lado, e portanto isto aqui vale 0,9 sobre 2, ou seja, 0,45 metro, ok? E agora, para ir buscar este apótema aqui, vou dizer, por exemplo, eu quero em relação a este ângulo de 60 graus, eu quero o cateto oposto e tenho aqui esta hipotenusa. Ou então também tenho aqui este cateto adjacente. Posso ir lá com a tangente ou com o cosseno. Bom, se calhar vou usar a tangente. Então, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o apótema, sobre este cateto adjacente, que é 0,45. E, portanto, o nosso apótema é igual a 0,45 vezes tangente de 60 graus. E isto vai dar... Bom, vamos dar aqui 3 casas decimais, 0,779 metros. Portanto, isto é arredondado, não é? Fantástico. Então, assim, neste caso, qual é a nossa... Portanto, a área da base, a área deste hexágono, é a área da base, vai ser... Ora, o apótema 0,779 vezes o perímetro sobre 2, que é esta coisa aqui do 0,9 vezes 3. E isto vai então dar 2,1033 metro quadrado. É uma área metro quadrado. Muito bom, não é a área que nós queremos. Isto é só um cálculo auxiliar para irmos buscar o volume de cada prisma. Portanto, agora vai ser, o volume do prisma vai ser... Vou passar aqui, talvez aqui para baixo. O volume do prisma vai ser a área da base 2,1033 a multiplicar pela altura que já é dada do enunciado, que é 2,5. E eu vou se calhar ter aqui as casas decimais todas, 5,25825. Isto é um volume, portanto já vem em metro cúbico, ok? Mas isto é o volume de cada um destes prismas hexagonais. E nós tínhamos verificado para o volume total do sólido, é só depois multiplicar por 7, porque eles são 7. Portanto, é o equivalente a 7. Portanto, o volume do sólido é 7 vezes este volume do prisma, 5,25825, e em metros cúbicos arredondadas as unidades, tal como nos solicitam, vai então ser aproximadamente 37 metros cúbico. 5.2. Nos prismas hexagonais representados na figura 2, fixou-se um referencial ortogonal e monométrico, ou XYZ, como se representa na figura 3. No referencial, a unidade é o metro e o ponto O é um vértice do prisma. Os pontos A, Q e R são vértices do prisma e pertencem respectivamente aos meios positivos OX, OY e OZ. Qual das seguintes equações define um plano que decompõe o prisma em dois sólidos geometricamente iguais? Bom, e o que a gente vai fazer basicamente é experimentar e representar cada um destes planos aqui na nossa figura e ver qual é aquele que divide basicamente ao meio, de alguma forma, este prisma.
E só para rever, nós já sabemos que este plano aqui vai ser o nosso plano y igual a 0. Este aqui é o plano x igual a 0 e este outro aqui, não aparece aqui nas opções, mas pronto, é só mesmo para rever, é o plano z igual a 0. Portanto, qualquer plano do tipo y igual a constante é um plano paralelo a este plano que está aqui. Qualquer plano do tipo x igual a constante, portanto 0, não é? Vai ser um plano que é paralelo a este que aqui está representado, e a mesma coisa para z, mas não aparece aqui nas opções. E a primeira opção que aparece aqui na A é x igual a 2,5. E nós já sabemos também de lá de cima do enunciado que daqui a daqui são precisamente 2,5 metros. Okay? Então, o plano x igual a 2,5 a partir daqui do plano x igual a 0 é 2,5, mas para aqui para o lado 2 do x. Portanto, aqui é que é a coordenada x igual a 2,5. Portanto, o plano x igual a 2,5 há de ser um plano que, assim aqui, né, que contém esta face do prisma. Ora, este não divide o prisma em duas partes sequer, quanto mais duas partes geometricamente iguais. Portanto, este aqui definitivamente não. E a seguir temos y igual a 2,5. y igual a 2,5 está onde? Ora bom, então, daqui a daqui era 0,9, que a gente tinha já calculado na linha anterior, né? Vamos obviamente utilizar esses resultados. E daqui até aqui, portanto isto era x e este aqui era 2x, né? Mas, só que isto aqui já vai para o lado deste plano, já vai para aqui para as coordenadas negativas. Então vamos fazer assim, isto aqui é 0,9, este bocadinho mais este bocadinho também dá 0,9, portanto isto é 0,45 e 0,9 mais 0,45 dá, ora 5, 9 e 4, 13, vai 1,35. Portanto, aqui, este plano que passa aqui nesta aresta, este plano aqui, só contém esta aresta aqui do prisma, é y igual a 1,35. E estamos a falar-nos aqui de 2,5. É um plano, eu não sei, eu não vou representar a escala, mas é um plano que vem para aqui, para estes lados, não é? Portanto, já aqui muito afastado, nem sequer interseta o nosso prisma. Portanto, não, definitivamente não. Vamos para a linha C. A linha C diz x igual a 1,25. E este aqui se calhar é capaz de ter mais lógica, porque 2,5, se eu dividir ao meio, dá precisamente, isto é 2 mais 0,5 sobre 2, ou então fazendo na calculadora, é a mesma coisa, é 2 sobre 2, que é 1, mais 0,5 sobre 2, 50 sobre 2 é 25, portanto 0,5 sobre 2 é 0,25, isto dá 1,25, ok? Então, daqui até aqui é 2,5, esta é a coordenada x igual a 2,5 e exatamente aqui a meio, ok, isto já está a ficar um bocado confuso, mas pronto, aqui exatamente a meio do nosso prisma, aqui, esta parte aqui, é que está o plano x, e isto aqui é uma outra cor, este aqui é que é o plano x igual a 1,25 metros. E assim, de facto, daqui até aqui é a mesma coisa que daqui até aqui, portanto isto dá dois prismas exatamente com o mesmo volume, exatamente com as mesmas dimensões em termos de arestas e tudo mais, e portanto é esta a opção correta. E saltamos então para a questão número 6. Mandada empresa dedica-se à produção e à comercialização de água-mel, sendo esta comercializada em frascos de vidro. 6.1. Considera a variável aleatória a quantidade de água de mel em mililitros de um frasco comercializado. Admita que esta variável aleatória segue aproximadamente uma distribuição normal de valor médio de 300 ml. Sabe-se que 90% dos frascos comercializados têm entre 295 ml e 305 ml de água-mel. Tira-se ao caso um dos frascos comercializados. Qual é a probabilidade de esse frasco ter menos de 295 ml de água-mel? Ora bom, então estas questões relacionadas com distribuição normal normalmente requerem, ou pelo menos é aconselhável fazer aqui um pequeno esquema de uma gaussiana, uns pequenos esboços, nada muito rigoroso, só para ilustrar aqui a nossa situação. Então diz-nos que temos aqui uma variável de valor médio 300, que é a média aqui o pico da nossa curva, portanto esta é a nossa média e tem um valor de 300. E depois dizem-nos que
90% dos frascos comercializados têm entre 295 e 305 ml. Aqui são 300 ml. Então, 90%, nós sabemos que a área toda debaixo desta curva, teoricamente, desde o menos infinito até o mais infinito, vai dar 1, ou seja, 100%. Ora, 90% vai ser mais ou menos assim. Olha, aqui vai ser o extremo inferior, 295, e aqui o extremo superior, 305 ml. Portanto, esta área aqui toda corresponde a 0,9, ou seja, 90% da nossa probabilidade. Isto corresponde a uma probabilidade de 90%. Qual é a probabilidade de o frasco ter menos de 295 ml? Ou seja, qual é a probabilidade deste aqui? Bom, então é assim, se estes valores aqui entre 295 e 305 constituem 90% da probabilidade, então o restante, portanto, menos de 295 e mais de 305, portanto, estas duas regiões juntas fazem 10%. Nós já sabemos que esta curva é simétrica em relação à média. Portanto, são metade desses 10%, metade para aqui, metade para aqui. Portanto, aqui são 5% de probabilidade e mais 5% de probabilidade para aqui. Portanto, a probabilidade de encontrar um frasco que tenha menos de 295 ml é precisamente 5%. Onde é que nós temos essa opção? É onde diz 0,05, que é a mesma coisa que 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 5%. Ok? Portanto, hipótese A. 6.2. Os frascos em que a empresa comercializa água-mel têm a forma de um prisma hexagonal regular reto. Figura 4 é uma fotografia de um desses frascos. O processo de enchimento dos frascos, estes são assentes numa das suas faces retangulares em cima de uma superfície plana horizontal. Num certo instante inicial, um desses frascos contém alguma quantidade de água-mel, como se ilustra na figura 5. À medida que se enche o frasco, a superfície de água-mel tem sempre a forma de um retângulo, mas a sua área vai variando como se representa na figura 6. Admita que a quantidade por segundo de água-mel colocada no frasco é constante. Relativamente ao instante de tempo em que decorreu o enchimento do frasco, seja f a função que faz corresponder o tempo, t, em segundos, decorrido desde o instante inicial à área da superfície de água-mel no frasco. Na figura 7 estão representados dois gráficos, A e B, em referencial cartesiano ortogonal. Justifique que nem o gráfico A nem o gráfico B podem representar a função f. Apresenta uma razão para cada um dos gráficos. Ora bem, então vamos lá fazer aqui um pequeno esboço de um possível gráfico do enchimento aqui do nosso frasco. Então, ele começa aqui com uma certa quantidade, com uma certa área que não é nula e vai aumentando progressivamente à medida que o frasco vai enchendo até aqui esta parte de média e depois vai diminuindo progressivamente, mas não vai chegar a zero. Não vai chegar a zero porque tem aqui este topo que já tem uma certa determinada área. Portanto, no nosso gráfico, portanto, este f de t em função de t tem qualquer coisa deste género. Então, assim, porque é que o gráfico A não representa esta função? Porque o gráfico A representa uma linha que é sempre crescente. Porque é que o gráfico B não ilustra esta situação que nos é descrita? Porque o gráfico B tem um período em que é crescente e outro em que é decrescente, mas depois chega aqui a um certo intervalo, portanto, um certo instante, e anula-se. E, portanto, esta função, o gráfico desta função, nunca chega a zero, dada a geometria do nosso problema. E, portanto, é mesmo só uma questão de expressar estas ideias por texto e está respondida esta questão. E já estamos a responder à questão número 7. Duas transportadoras de mercadorias, A e B, operam com os tarifários seguintes. Portanto, este aqui que nós estamos a ver na nossa tabela. O preço a pagar pelo serviço de transporte engloba um valor fixo por cada serviço e um valor variável em função da extensão do percurso entre o ponto de recolha e o ponto de entrega. 7.1. Em qual das transportadoras é menor o preço a pagar se a extensão do percurso for de 10 km? Mostre como chegou à sua resposta. Então vamos lá fazer aqui os nossos cálculos. Para a transportadora A, temos uma parte fixa que é cobrada sempre por cada serviço e depois uma parte do preço é variável por quilómetro. Então, para a transportadora A, temos que o preço final vai ser igual a estes 9,50 custo fixo, depois mais 0,60 euros por quilómetro, mas como eu quero para 10 km, então vamos multiplicar agora isto por 10. Ok. Vamos colocar esta expressão na calculadora e isto vai nos dar 15 euros e 5... Pronto, vamos pôr em cêntimos, 50 cêntimos. Portanto, 15 euros e 50
e este é o preço final para a transportadora A. Se nós optarmos pela transportadora B, o preço vai ser então. Portanto, aqui a taxa fixa é apenas de 5 euros, a qual acresce por cada quilómetro 0,85 euros ou 85 cêntimos. Agora, tal como na transportadora A, também vamos multiplicar pelos mesmos 10 km. Vamos colocar isto na calculadora e isto vai nos dar 13 euros e 50 cêntimos. Portanto, os cálculos aqui estão feitos. Onde é que é mais barato? É mais barato na transportadora B. Mais barato, portanto, o preço a pagar ao fim de 10 km é mais barato na transportadora B. E aqui está. 7.2. A empresa produtora de mel pretende contratar uma destas transportadoras para levar o seu produto do armazém a uma feira. De acordo com os tarifários apresentados para o mesmo percurso, a empresa verificou corretamente que o preço a pagar pelo serviço em ambas as transportadoras é igual. Qual é a extensão em quilómetros do percurso entre o armazém da empresa e a feira? Mostre como chegou à sua resposta. Então, para nós respondermos a esta questão, eu vou revisitar a 7.1, em que nós tínhamos chegado à conclusão que o preço a pagar para a transportadora A era a taxa fixa, que era os 9,50 euros, mais 0,60 por quilómetro, portanto euros por quilómetro, a multiplicar, era por 10, porque nós queríamos 10 para uma extensão de 10 km, para um percurso de 10 km. E o preço a pagar para a transportadora B era 5 euros, ao qual acrescia 0,85 euros, ou 85 cêntimos, que ia multiplicar depois por 10 km, porque nós também queríamos resolver o problema para 10 km. Ora, se nos tivesse indicado naquele problema que era para, digamos, 12 km, era só uma questão de substituir este 10 por 12 e aqui também. E iríamos obter a nossa resposta. Se fosse para 15, substituímos por 15 e por 15. Para 20, substituímos por 20 e por 20. Se fosse para 1 km, era só substituir por 1 e por 1, ou por 2 ou por 2, conforme a situação. Então, daqui eu vou generalizar este mesmo raciocínio que está aqui, vai-nos permitir, em função dos x quilómetros que vão ser percorridos, e buscar aqui uma função daqui, vou buscar P índice A de x, portanto, uma função que é o preço em função destes x quilómetros, em que eu vou substituir estes 10 km do exercício anterior por uns x quilómetros quaisquer. Portanto, isso vai-me permitir, dependendo dos x quilómetros que forem percorridos, calcular sempre o preço que me é cobrado pelo transporte. E, portanto, vai dar 9,50 mais 0,60, ok, podemos deixar o 0, x, ok? Para a transportadora B, índice B de x, vai então ser, não tem a mesma coisa, mas eu vou substituir 10 por x, fica 5 mais 0,85 x. Isto aqui é um 8. Muito bom. E a partir de agora, o que eu quero é saber, portanto, qual era o x, de modo a que estes dois preços eram iguais, porque eles dizem que o preço a cobrar pelas duas transportadoras era igual. Eu quero que PA índice A de x seja igual a P índice B de x. Não quero que isto aqui seja igual a isto. Portanto, agora é mesmo basicamente uma equação. É só fazer 9,50 mais 0,60 x é igual a 5 mais 0,85 x. Muito bom, a partir daqui, uma equaçãozita, sétimo ano, tudo que tem x por um lado, tudo que não tem para o outro. 0,60 x já lá estava, este 0,85 vai para o outro lado e troca de sinal, menos 0,85 x igual a, este 5 já cá estava, este 9,50 passa para o outro lado e troca de sinal, menos 9,50. Muito bom, a partir daqui vamos colocar isto na calculadora e daqui sai menos 0,25x é igual, aqui sai menos 4,5. É claro que este sinal de menos e este podem cortar. Este corta com este e agora este 0,25 está a multiplicar pelo x, passa por aqui para este lado a dividir. Fica x igual a 4,5 a dividir por este 0,25. E portanto aqui sai-me que x é igual a 18. E, portanto, a resposta é o percurso, ou a distância entre o armazém e a feira, o percurso é de 18 km.
Se não gostarem de resolver equações, portanto estas equações aqui no papel, também não há problema. A única coisa que têm de facto de fazer é chegar aqui a estas duas funções. Portanto, a função que dá o preço a pagar em função de cada quilómetro para a transportadora A e para a transportadora B. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar estas duas funções na calculadora gráfica e resolver a mesma equação, mas graficamente. Vamos ver onde é que os dois gráficos destas duas funções, que são duas linhas retas, se vão intersetar. O valor do x para o qual isso vai acontecer, ou seja, a abscissa do ponto de interseção, vai então ser a nossa solução e em princípio vai dar estes mesmos 18, mas vamos já ver como é que a gente faz isto na calculadora. E cá estamos nós então de volta à nossa calculadora gráfica. A partir daqui o procedimento é bastante simples, basta introduzir as expressões que nós fomos buscar no papel aqui na parte aqui das funções e eu vou se calhar começar pela PDA, que é 9.50 mais 0,60. Vamos aqui ao nosso x da variável, enter, ok, esta é a nossa f de x que é para a transportadora A, e agora para a transportadora B era 5 mais 0,85, e vamos buscar aqui outra vez o x, e cá está. Muito bom, aqui vamos testar o nosso gráfico. Ok, vamos só ajustar aqui um bocadinho. Já temos aqui a nossa interseção, mas vamos só ajustar aqui um bocadinho. Portanto, só porque nós vamos ter necessidade de passar este gráfico para a nossa folha de prova só para justificar de onde é que vieram os cálculos portanto, para aquele valor que nós vamos apresentar. E, portanto, vamos apresentar isto de forma bonitinha. Ou seja, no eixo X, neste contexto, não é possível cobrar uma quantia negativa, nem é possível percorrer uma quantia negativa de quilómetros. Portanto, tudo isto se vai passar no primeiro quadrante, em que o x e o y são ambos positivos, eventualmente zero, na melhor das hipóteses. Portanto, para aqui para o x, vou colocar aqui um mínimo de 0. O máximo, para já, vamos deixar assim, como está. E para o y a mesma coisa. Portanto, o mínimo, ok, já estava basicamente 0. Confirmar, vamos lá regressar aqui ao nosso gráfico. Ok, já está melhorzito, Portanto, já temos aqui o nosso ponto de interseção, vamos só aqui buscar com as ferramentas automáticas, cálculo, vamos selecionar qualquer uma das funções, encontrar, interseção e cá está. A interseção é quando o y, ou seja, quando o preço a pagar, o preço que é o mesmo para as duas transportadoras, são estes tais 20,30€, mas na realidade o que nós queremos é que o x, quantos quilómetros é que são, para que o preço cobrado pelas duas transportadoras seja igual. E estes são estes tais 18 km que estão aqui. Portanto, a partir daqui é só transpor este gráfico, portanto, um esboço deste gráfico para a nossa folha de prova e portanto, dar a resposta. E pronto, eu já adiantei aqui um bocadinho de trabalho e já apresentei aqui as nossas as expressões que nós tínhamos ido buscar, aqui um esboço do gráfico que nós visualizamos na calculadora e finalmente aqui a resposta que era a mesma a resposta que foi dada anteriormente, são os tais 18 km daqui. Portanto, aqui o ponto de interseção, porque o ponto relevante e neste caso não é necessário ambas as coordenadas, portanto a coordenada em que nós estamos interessados é exclusivamente aqui a coordenada x, que são estes 18, que justifica aqui este valor da nossa resposta e portanto é uma alternativa à resolução no papel, quer na calculadora, quer no papel, isto resolve-se muito bem. E passamos então à questão número 8. Considera uma espiral constituída por 6 semicircunferências de diâmetros 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tendo cada semicircunferência a partir da segunda mais uma unidade de diâmetro do que a semicircunferência anterior, como se representa na figura 8. Considera a sequência crescente dos comprimentos das semicircunferências. Os termos desta sequência são termos consecutivos de uma progressão aritmética. Note que o comprimento de uma semicircunferência é igual a metade do perímetro de um círculo com o mesmo raio. 8.1 mostra que a razão desta progressão aritmética é π sobre 2. Ora bem, então vamos lá a isso. O que é a razão de uma progressão aritmética? A razão de uma progressão aritmética é, para PAs, vai ser, a razão é simplesmente a diferença entre um qualquer termo, normalmente vem mencionado como o termo de ordem n mais 1, menos o anterior. Portanto, é sempre um termo menos o anterior. Portanto, esta diferença, portanto, n mais 1 é um termo, o termo que vem imediatamente antes de n mais 1 é o termo de ordem n. Para todos os termos, não é só para o segundo menos o primeiro ou o terceiro menos o segundo, só para todos os termos da progressão aritmética. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é determinar o termo geral, que é para depois poder fazer precisamente isto aqui. Portanto, a partir o termo geral é este, o índice n. O índice n mais 1 depois é feito por substituição. E o que nós temos é
para a sucessão dos diâmetros, os diâmetros vai ser 1, 2, 3, 4, 5, por aí adiante. Isto é o quê? O termo geral desta sucessão é simplesmente n. São os números naturais. Portanto, para n igual a 1 fica 1, para n igual a 2, 2, para n igual a 3 fica 3, por aí adiante. Né? Agora, temos que ir buscar conhecimentos para aí do quinto ou sexto ano. Como é que nós calculamos o perímetro de uma circunferência? E a fórmula para o perímetro de uma circunferência é aquela com que nós trabalhamos mais habitualmente, 2 vezes π vezes o r, que é o raio. Mas nós não temos o raio, nós temos o diâmetro. Mas calma lá, o diâmetro não era o dobro do raio. Numa circunferência qualquer, do perímetro, que é aquilo que nós queremos, portanto, esta medida desta distância aqui, deste comprimento tudo à volta, temos aqui o raio, né? Mas eu duplicar o raio, fica aqui com o diâmetro. Então, este 2 multiplicado com este r dá o diâmetro. E esta fórmula pode passar a ser simplesmente π a multiplicar pelo diâmetro. E a sucessão para os diâmetros já sabemos que é simplesmente os números naturais. Portanto, é a mesma coisa que π vezes n. Okay? Mas o que nós queremos não são os perímetros, são os semiperímetros. Não, os semiperímetros, eles dizem logo que é metade de cada um dos perímetros. Portanto, eu vou chamar essa progressão U indiciana dos semiperímetros, que é P indiciana, que é esta aqui, esta é a sucessão dos perímetros, né? Sobre 2, que é simplesmente π vezes n sobre 2. Okay? Atenção a uma coisa, se não se recordarem aqui desta fórmula, no formulário do exame não está mencionada desta forma, porque esta fórmula já é de há muito tempo. O que vem mencionado, que são coisas que são dadas no 10º ano, se não estou em erro, é comprimento de arcos de circunferência. E no formulário nós temos uma fórmula para o caso de, portanto, esse comprimento de um certo determinado arco de circunferência depende da sua amplitude. Portanto, isto tem aqui associado um ângulo ao centro, dependendo desta amplitude alfa, este arco aqui será, e também, obviamente também depende aqui do raio da circunferência. Se o raio for maior, o arco de circunferência vai ser maior, não é? E portanto temos duas fórmulas. O comprimento é alfa vezes r, se este alfa já vier em radianos. E como é que isto se relaciona com o perímetro? Bom, o perímetro de uma circunferência, na realidade, é apenas o comprimento de um arco de circunferência que, por acaso, até tem amplitude 2π. 2π radiano, não é? 2π. Então, como é que fica esta fórmula adaptada? Portanto, eu substituo o alfa por 2π e fica simplesmente 2π vezes o raio, que é exatamente o que estava aqui. Depois evolui para esta porque nos é conveniente, porque o que nós temos são os diâmetros e por aí adiante. Okay? Na alternativa, se não gostarem de trabalhar com radianos, também temos uma fórmula adaptada para graus, que vai dar exatamente ao mesmo, que é alfa vezes π vezes o raio a dividir por 180, que são 180 graus. E agora, em vez de substituirmos o alfa, que é a amplitude do arco de circunferência, por 2π radianos, vamos substituir sim por 360 graus, que é a mesma amplitude, mas só que em graus. Portanto, fica 360 vezes π vezes r sobre 180. Se forem à máquina, 360 na realidade é o dobro de 180, portanto 360 sobre 180 dá 2, e depois sobra aqui o π e sobra aqui o r, e depois isto fica sobre 1, portanto nem sequer vou escrever. 2π e r na mesma, ok? Portanto é a forma que tem, se não se recordarem desta forma, que é perfeitamente natural. Bom, então vamos lá continuar no nosso exercício. Nós tínhamos aqui, já chegamos, isto aqui é a sucessão, ou a sequência, é uma sequência, porque é uma coleção finita de termos, sequência dos semiperímetros, ok? E agora eu quero demonstrar que é uma progressão aritmética de razão π sobre 2. Bom, então vou fazer isto que estava aqui. Vamos voltar aqui ao início do nosso problema. Então agora eu vou definir o termo de ordem n mais 1, que é simplesmente, vou aqui ao nosso termo geral e onde está o n eu vou substituir por n mais 1. Fica π vezes n mais 1, entre parênteses, o π vai estar a multiplicar não é só por este n, é pelo n mais 1 todo, a dividir por 2, e agora posso fazer aqui a distributiva, fica π vezes n mais π vezes 1, fica π sobre 2. O termo de ordem n é simplesmente isto que já estava aqui, não tenho que fazer rigorosamente nada. E agora vou fazer a diferença.
termo de ordem n mais 1, portanto, um certo e determinado termo qualquer, não é só o segundo e o primeiro, ou só o terceiro e o segundo, ou só o quarto e o terceiro, todos os termos, menos o termo anterior, vai ser π vezes n mais π sobre 2 daqui, do termo de ordem n mais 1, menos este aqui, πn sobre 2, e agora tenho aqui o denominador 2, vou dar o denominador comum e vou fazer a subtração lá em cima, fica πn mais π, daqui, menos π vezes n. E é claro, a gente olha para aqui e diz, isto é πn, este é menos πn, isto é simétrico, corta porque isto vai dar 0. O que é que sobra? Cá acima sobra o π e cá em baixo sobra o π sobre 2. Cá está a nossa razão, ok? Porque isto dá a razão da progressão aritmética, que é π sobre 2. Portanto, está demonstrado. 8.2 mostra que o comprimento total da espiral constituída pelas 100 semicircunferências é 2525 π. Então, como é que nós vamos calcular o comprimento desta espiral? Bom, vamos somar os comprimentos das 100 semicircunferências que compõem esta mesma espiral, que estão em progressão aritmética e que, como são só 100, são as 100 primeiras. Então, o que eu vou fazer, basicamente, é somar as 100 primeiras, ou os 100 primeiros termos de uma progressão aritmética. E, portanto, vamos utilizar esta fórmula que está no formulário precisamente para isso. É mesmo só substituir. Nós já tínhamos o nosso termo geral, portanto o nosso U índice n, que era simplesmente π vezes n sobre 2. Está o comprimento de cada uma das semicircunferências que compõem a espira. Agora vamos fazer simplesmente a soma dos 100 primeiros, que são os únicos 100 que lá existem naquela espira, é simplesmente o termo de ordem 1 mais o termo de ordem, neste caso é o de n, vai ser substituído pelo termo de ordem 100, vai dividir por 2 e multiplica por n, que é o número de termos, que são 100, exatamente 100, ok? Já fazer aqui um cálculo auxiliar. O termo de ordem 1 é, aqui no n vou substituir por 1, fica π vezes 1 sobre 2, que é simplesmente π sobre 2. O termo de ordem 100 é substituir o n por 100. 100π, ou π vezes 100 ou 100π sobre 2. 100π sobre 2. Isso ainda dá para simplificar para 50π, mas não me interessa porque eu depois vou ter que somar com este π sobre 2. Então interessa-me ter aqui um denominador 2. Então vou substituir aqui na fórmula. Daqui sai-me o quê? Soma dos 100 primeiros termos vai ser π sobre 2 do U de 1 sobre 2, mais termo de ordem 100, 100π sobre 2. Todo sobre 2 e agora vai multiplicar por 100. Portanto, e a partir daqui é só fazer aqui umas continhas. π mais 100π dá 101π. Vou dar aqui o denominador comum, portanto sobre 2, e ainda sobre este 2 que estava aqui, vezes 100. Muito bom. Agora o que é que eu posso fazer? Este 2 é 2 sobre 1. Vai aqui simplificar esta expressão, fica 101π vezes 1, que é 101π, sobre 2 vezes 2, 4, vezes 100. Ou seja, 101π vezes 100, vou multiplicar o 101 pelo 100, que é só acrescentar ao 101, vou acrescentar 2 zeros, vou colocar o π e divido por 4. E agora coloco isto na calculadora só para fazer 10.100 a dividir por 4 e cá está os tais 2.525, o π aqui à frente e está calculado, está demonstrado. E vamos já para o exercício número 9. A figura 9 é uma fotografia de um toldo que tem um dispositivo de suporte constituído por dois braços articulados que sustêm a lona à medida que esta é enrolada ou desenrolada por meio de uma manivela. Na figura 10 está representado o dispositivo de suporte do toldo, em que a reta CD representa a parte fixa da estrutura numa parede. Sabe-se que AFDC é um retângulo. O comprimento da AB é igual ao comprimento BC, que é igual ao comprimento DE, que é igual ao comprimento de EF, que é 1,5 metro. A amplitude do ângulo FAB é igual a x em graus, com x entre 0 e 90 graus. 9.1 mostra que o comprimento de AC em metros é dado por 3 seno de x. Então vamos focar-nos aqui nesta parte do toldo, porque temos aqui o nosso ângulo x, se bem que sabemos que este ângulo x é igual, mas pronto, temos aqui o x deste lado. E o que nós sabemos é que o comprimento da AB é igual ao comprimento de BC e também é igual a estes dois, mas estes dois aqui nós vamos ignorar para já, que é 1,5 metro. Portanto, aqui é 1,5 metro e aqui é 1,5 metro.
O que significa que este triângulo, dependendo obviamente daqui da amplitude do x, vai ser isósceles é sempre, ocasionalmente poderá ser equilátero, mas isósceles é necessariamente. E quando nós pegamos num triângulo isósceles e dividimos aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui é a base desse triângulo e aqui vai ser a altura deste triângulo, que vai variar conforme a amplitude aqui do nosso x. Isto vai sempre projetar aqui sobre o ponto médio deste segmento. Este aqui vai ser o ponto médio de AC. E agora vamos usar aqui trigonometrias. Bom, primeiro uma coisa. A amplitude deste ângulo é exatamente igual à amplitude deste ângulo porque são ângulos que estão sobre lados paralelos, não é? E agora, como isto é o ponto médio, portanto, de A até M é a mesma coisa que de M até C. Se eu conseguir ir buscar o comprimento de A até M, basta multiplicar por 2 para ir buscar AC. Ou seja, AC é igual a 2 vezes a M. E como é que eu vou buscar o AM? Bom, agora vamos fazer aqui um bocadinho de trigonometria. Aqui temos a nossa amplitude X. E eu sei que portanto, isto aqui faz este ângulo reto, não é? Este lado AB é a hipotenusa deste triângulo retângulo, mede 1,5. Aquilo que eu quero saber é este cateto em relação a este ângulo oposto, AM. Então, catetos opostos, hipotenusa, isso leva-me para o seno. Vou então afirmar, este cálculo auxiliar, que o seno de x é igual ao cateto, comprimento do cateto oposto sobre a hipotenusa, que por sua vez é igual a cateto oposto AM sobre AB, né? Portanto, isto é o seno de x. Seno de x é igual a isto, né? Portanto, seno de x é igual a... Ora, AM, nós não sabemos o que é o que nós queremos saber, não é? Sobre, mas AB nós sabemos que é 1,5. Posso então substituir. Muito bom, vamos passar este 1,5 que está aqui a multiplicar, a dividir, passa para aí a multiplicar. Fica que AM é igual a 1,5 vezes seno, não vou por nada, mas é 1 vezes seno de x. Ok? Vou colocar aqui. Então, AC é igual a 2 vezes 1,5 vezes seno de x. Eu vou separar aqui outra vez, que é para, pronto, para não fazer confusão. 2 vezes 1,5 é quanto? 2 vezes 1,5 é 3. Então, o comprimento da AC é 3 vezes seno de x, ou então 3 seno de x. E cá está então feita a nossa demonstração. 9.2. Admita que a cada 5 voltas completas da manivela no mesmo sentido, a amplitude x aumenta 6 graus. Num determinado instante, o toldo encontrava-se parcialmente aberto e, após 25 voltas completas da manivela no mesmo sentido, o comprimento da C aumentou 1 metro. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, a medida do comprimento da AC em metros antes de se rodar a manivela. Apresenta o valor pedido arredondado às centésimas. Sem cálculos intermédios por proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 3 casas decimais. Note que o comprimento da AC é igual a 3 seno de x em metros. Então, para resolver este problema, eu queria aqui duas situações. Situação antes de nós termos rodado a manivela e depois de nós termos rodado a manivela. E antes de nós termos rodado a manivela, esta distância de A até C, este AC, era dado por 3 seno de x, que era este x aqui, que é exatamente aquilo que nós tínhamos feito na linha anterior. Agora, para esta nova situação, depois de eu ter rodado a manivela, bom, eu já tenho aqui uma distância maior entre A e C. Então vamos fazer o seguinte, isto aqui já não é AC. Vamos chamar aqui este A', e C'. Portanto, esta distância que eu quero daqui até aqui é A', C'. Okay? Mas dizem-nos que, do enunciado, que depois de eu ter rodado a manivela algumas vezes, a gente já vai ver quantas, esta nova distância daqui até aqui, portanto, este era daqui o inicial, que era o nosso AC, esticou 1 metro. Portanto, esta linha C', por um lado, a linha C' é AC mais 1. Ou seja, mas o AC era 3 seno de x. Portanto, isto é... mas eu vou colocar o 1 primeiro, que é para não fazer muita confusão. 1 mais 3 seno de x. Vai dar a mesma coisa. Ok? Portanto, aqui o argumento do seno é só o x. Não é x mais 1. Muito bom. Por um lado. Por outro lado, este ângulo aqui, uma vez que isto esticou e aqui continua a ser 1,5 metros, aqui é 1,5 metros, aqui é 1,5 metros, aqui é 1,5 metros. Portanto, isto aqui é fixo. O que vai acontecer é que
ângulo já não vai ser exatamente igual a este. Este novo ângulo aqui é este e mais qualquer coisa. Que qualquer coisa é essa? Bom, agora é que nós temos que ter aqui a atenção como é que funciona aqui a nossa manivela. Nós dizemos que o ângulo aumenta 6 graus por cada 5 voltas completas à manivela. Vamos fazer aqui uma pequena regra de 3 simples. Ora, 5 voltas está para 6 graus, da mesma forma, mas nós damos 25 voltas. Da mesma forma que 25 voltas está para x graus. Ok, quanto é que vale o x? X vale, x graus é 25 vezes 6 sobre 5. 25 vezes 6 sobre 5. E agora, para eu evitar ir à máquina, vou fazer o seguinte. 25 sobre 5 é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Isto aqui dá 5. 5 vezes 6 dá 30. 30 graus. Ok? Então, este x, eu dei uma certa quantidade de voltas. Quando eu dei 25 voltas à manivela, este x daqui para aqui, de acordo com estas informações do enunciado, aumentou 30 graus. Este é x e este aqui é x mais 30 graus. Muito bom. Então, uma outra forma de calcular o A' C', esta nova distância aqui, em vez de ser às custas da anterior, que era 1 mais este x, também posso simplesmente dizer que é, vou pegar na mesma forma, mas em vez de eu utilizar este valor aqui para o x, vou utilizar este valor aqui para o x mais 30 graus, mas o raciocínio é exatamente o mesmo raciocínio aqui compondo e fazendo aqui do seno, etc, é o mesmo raciocínio da linha anterior. 3 seno de x mais 30 graus. Okay? Ou seja, esta expressão permite-me calcular, em que este x é este aqui anterior, não é? Permite-me calcular o valor de A' C'. Mas este 3 seno de x mais 30 graus também me permite calcular o comprimento da A' C'. Okay? Então vamos lá ver qual é este valor aqui do x para que esta expressão e esta sejam iguais. Ou seja, basicamente o que nós vamos fazer é resolver a equação 1 mais 3 seno de x, daqui, tem que ser igual a esta. Igual a 3 seno de x mais 30 graus. Okay? Vamos lá ver esta equação. Quando nós tivermos resolvido esta equação, nós já vamos saber qual era o x. Mas este x aqui diz respeito a este. E depois, para se nós sabermos o AC, basta substituir aqui. Daqui, vai aqui uma solução, que é o x. E depois vamos colocar aqui, para sabermos qual é o AC, que é exatamente isso que nós pretendemos. E esta parte é que nós vamos fazer na calculadora gráfica. E cá estamos nós de regresso à nossa calculadora gráfica para fazer então resolver esta nova equação graficamente, e nós vamos então introduzir estas duas funções que nós tínhamos ido buscar há bocado e ver onde é que elas se interceptam. Cuidado com a seguinte situação. Nós estamos a trabalhar com funções trigonométricas e aqui temos que ter atenção se a nossa calculadora está no modo de grau ou no modo de radiano. E eu estou a verificar aqui, por exemplo, nesta que está em modo de radiano. Estou aqui, rad de radiano. A primeira coisa que eu vou fazer, antes de sequer de começar a introduzir as funções no gráfico, é ir aqui às definições e mudar para, agora isto obviamente depende do menu das vossas calculadoras, mudar de radianos para graus, para que a calculadora interprete que o seno de, ou o cosseno de, ou a tangente de que a gente introduzir vai ser em graus e não em radianos. E agora já podemos então regressar aqui ao menu principal e... Ok, vamos então aqui ao menu das funções e vamos começar a introduzir as nossas duas funções. Sendo que a primeira era 1 mais 3 seno de x, fecha parênteses, okay? Esta é a nossa função f, ou y não, dependendo das máquinas, e a outra era simplesmente 3, e agora vamos aqui ao seno de x mais 30, e fecha parênteses, e já está. Então, temos aqui as nossas duas funções e a nossa calculadora já está a assumir que este argumento do seno e este argumento do seno vêm ambos em graus. Muito bom, vamos então aqui traçar o gráfico. E atenção que no contexto do nosso problema o x é um ângulo agudo. Eventualmente poderá talvez ser 0 a 90. Ele pertence ao intervalo de 0 fechado a 90 fechado, em graus.
E, portanto, vamos só modificar aqui um bocadinho, vamos só adaptar um bocadinho para isto ficar mais coisa, porque nós temos que depois transportar este gráfico para a calculadora, como habitualmente, colocar aqui um mínimo de 0 para o X, um máximo de 90, confirmar. O Y acho que não vamos fazer nada. Não, o Y já está fantástico. Muito bom. E nós temos aqui este ponto de interseção. É isto que nós queremos. Em particular aqui o valor do X, a abscissa deste ponto de interseção. Vamos aqui então ao cálculo. Selecionamos uma das funções, encontrar interseção. Muito bom. E temos aqui então este valor do X, 34,912926. Vamos depois arredondar, apresentar de acordo com as instruções do enunciado, fazer aqui o arredondamento e transcrever este gráfico tal e qual como está aqui para a nossa folha de prova. E já estamos então de regresso ao papel. E o que é que nós tínhamos? Tínhamos este gráfico que nós acabamos de ir buscar à nossa calculadora, que eu transcrevi para aqui com o ponto relevante, ou com a abscissa do ponto relevante, que é isto mesmo, interessa, que é este valor aqui, complementos de 3 casas decimais, eu dei aqui um bocadinho mais. E agora já podemos partir para o cálculo final, que é precisamente este aqui. O que eles nos pedem é o valor deste AC inicial, antes de nós termos rodado a manivela. Este AC, portanto, para este valor de X, que era o valor de X inicial, X inicial, né? Vamos fazer aqui, AC igual a 3 seno de 34,91296 graus, e isto agora, com a aproximação às centésimas, tal como nos solicitam, fica 1,72, isto vem em metros, e esta então a nossa resposta. E pronto, era só isto que eu tinha para vos trazer por hoje, espero que vos tenha sido útil. Como habitualmente, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.